O Mo falou que tá barbudo, porque ele não quer fazer vídeo barbudo. Barbudo. É pagode agora. Só no pagodinho. Samba. Ah, vou. Vamos começar? Oxe, achei que já tinha começado. Oi, gente, tudo bom? Oi, gente. Bom, hoje a gente veio falar um pouquinho do processo da obra. Da obra. A obra. Bom, gente, eu quis fazer esse vídeo pra gente conversar um pouco sobre o assunto obra, né? Que foi um dos motivos que me fizeram aí deixar o Veda. Na verdade, eu não vou deixar o Veda, eu vou continuar a partir de hoje. Só que eu fiquei esses 4 dias muito mal. Deu um problemão, o pedreiro sumiu, né, amor? Desapareceu, ele se empirulitou. Não veio segunda. Não veio terça. E não veio quarta. Aí eu já achava que ele não viria mais, né? Sim, a gente já tava... Já tava cogitando outro pedreiro e tal. Só que o seguinte, a gente já tinha pago serviço que ele teria que... Já era pra estar pronto que e ele já tinha pronto. recebido. E ele já tinha recebido. Então, ou seja, ele teria agido na pilantragem. O Marcos ligava, ele não atendia. Não, eu só chamava... No começo eu ligava e ele atendia, rapidinho. Aí nessa semana eu liguei, só chamava e caia na caixa postal. Aí eu já tava nervosa, assim, já tava ficando nervosa até, já tava até com uma dor, assim, de tanto nervoso. Já tá querendo até me esfaquear, me socar. Não tem nada a ver com você. Brincadeira. Mentira. E eu já tava... Só que a gente passou por várias coisas nessa obra que eu acho bacana a gente dividir com vocês. Sim. Enfim, pra concluir, o pedreiro veio. Ele resolveu aparecer quinta-feira. Sim, com a maior cara lavada, sabe? Aí eu nem consegui gravar, porque aí ele resolveu aparecer no dia que eu falei, eu vou gravar alguns vídeos, aí ele resolveu aparecer. E eu fiquei já nervosa, porque ele tava com a maior cara lavada, sabe? Tipo... Minha mãe que fala cara lavada. Bom, ele tava tipo cínico, né? Como se nada tivesse acontecido. Chegou como se nada tivesse acontecido. Bom dia, seu Marcos. E foi trabalhar, bora trabalhar e esquece que, né? Que ficou 3 dias aí sem vir. Esquece que ficou 3 dias sem vir e não deu nem um sinalzinho de fumaça. Eu tipo, não consigo agir dessa forma. E tipo, fiquei muito. E por isso, gente, mas bora falar então de como foi o processo da obra. Sim. E o que eu acho que isso fez a gente evoluir como casal, né? Eu acho que teve bastante coisa. Bom, pra começar, vamos começar falando sobre o estilo, como que a gente decidiu. Foi assim, a Karen gosta muito do antigo, do retrô, do vintage e... Aí eu falei, você pode fazer a casa do jeito que você quiser, assim, eu não me importo, eu não tenho problema, tanto que eu não tinha problema quando ela no quarto, que era só as coisas dela pra mim. Era bem menininha, era bem menininha pra mim, na verdade. Eu não me importava. Aí ela teve ideia, não fazer meio industrial, que é muito bonito, as coisas são muito bonitas, fica muito bonito e fica mais masculino também o ambiente. Então no início o que é legal fazer é uma pesquisa, né? Sim. Que foi o que a gente fez. Aí eu mostrei pro mozão os estilos, estilo industrial, que tem bastante decoração masculina, né, amor? Sim, ela foi pegando várias fotos, me mostrou, o que você acha, o que você acha disso, o que você acha daquilo, olha a coluna, olha cimento, muita coisa. E eu acho que o que a gente aprende com isso como casal é ceder. Sim. Um pouco, né? Porque no início, como o mozão queria muito me agradar, a gente tinha acabado de casar, ele deixava eu fazer tudo. Mas depois eu fui vendo que um cantinho, uma casa, é legal ter personalidade dos dois, né? Então, sim, aí um acaba cedendo um pouquinho. Eu sou a vintage, ó, aqui de florzinha. Ela é a vintage e ele é o geek, né? Então ele gosta muito disso, de super-heróis. Sim. Aí ela cedeu, não cedeu, ela falou, vamos fazer pra ficar bacana, pra ter a sua cara também, pra ter o seu estilo, ter um pouquinho de você, então... Aí bacana. A gente começou dividindo os ambientes. Como o museu não precisa de tantos ambientes, né? Sim. Ele acha que, por causa do meu trabalho, então eu peguei um cômodo, o closet, o outro cômodo, o escritório, que de início ia ser dividido, né? Sim. Apesar do mozão não usar escritório. Não uso escritório. Mas como o escritório, ele ia trazer como ele fica do lado do closet, ele ia trazer um pouco da decoração do closet e acabar ficando feminino
escritório do mozão. Sim. Aí eu falei pra ele que a gente poderia deixar no estilo industrial o nosso quarto, mais assim, todos os ambientes vai ter uma referência assim industrial. Mas o nosso quarto mais industrial e a parte da sala, que é integrada com a cozinha, e que ele poderia colocar uma estante com os bonecos dele lá na sala, né? Que ia ficar a sua cara. Sim, aí foi bacana. Também eu achei bacana, eu achei que ficou melhor assim, sabe? Que ficou o closet, o escritório, conversando um com o outro, junto com o lavabo, o banheiro, tudo no mesmo estilo. Tá tudo conversando, a casa tá inteira. Com o mesmo ela peso. Tá inteirinha, bate-papo, assim, da mesma conversa, assim, sabe? E aí, tem o cimento queimado. Sim, tem um cimento queimado. Uma parede em cada cômodo tem um cimento queimado e tal. Daí tem as colunas. Decidido o tema, aí bora pesquisar, né, material e porque obra gasta muito, né? Sim, muito. Gasta muito. E assim, a gente sempre gosta das coisas que quando a gente vai ver o preço, acaba sendo sempre gosta que o tem mais caro. o mais caro. Só que aí você tem que dosar. Olha, eu quero, por exemplo, o box a gente pagou caro. Sim. Né, amor? Foi o dobro do preço do outro. Foi o dobro do preço dos convencionais. Só que a gente economizou no piso. Sim, né? Economizou no piso, economizou na parte do cimento queimado. Nessa porta a gente pagou mais cara, aí a gente foi para uma janela mais em conta. Sim, a janela de madeira do escritório foi mais barata. Foi tudo né? Sim. Aí a gente gastou uma estante cara pro escritório, que é aquela da Tox Tok, que é caro, né? Carinha, Sim. né, amor? Aí economizou nos móveis, na mesa. Na mesa a gente fez com tampo de porta, que eu ainda quero comprar os cavaletes, ainda não comprei, pra poder mostrar pra vocês o passo a passo do escritório. Então é isso, então a gente foi dosando. Gasto de um lado e economia do outro. Sim, a gente conversou antes mesmo de tudo, a gente conversou de comprar coisas boas pra também não ficar comprando coisas descartáveis. Sim, porque não adianta nada você acaba comprando uma coisa que tá muito, muito barata, assim, não que não seja boa, mas eu tô falando que o preço é muito baixo, fazer uma economia muito grande, que se daqui um tempo você ter que ter um gasto de novo. Bom, e aí tem outra coisa que surge bastante em obra, é imprevisto. Sim, sempre aparece uma coisa que você não tava contando. Sempre. Ou, por exemplo, você de repente resolve fazer uma coisa diferente. Por exemplo, o tijolinho. A gente tava meio inseguro porque o que a gente comprou, o revestimento de tijolinho é caro, Sim. um metro quadrado. E a gente já esperava que se a gente decidisse fazer, o pedreiro faria pra gente. Sim. Só que aí a gente já tava com ele fazendo a obra. E o que aconteceu quando a gente foi pedir pra ele fazer? Ele falou que não... Ele queria cobrar mais... ele queria cobrar mais caro. Cobrar mais caro do que a gente tinha visto por aí. E por quê? Porque ele já tá aqui dentro, né? Então fica fácil pra ele cobrar mais caro, porque ele sabe que a gente não vai querer por outra pessoa pra fazer. Na verdade, o melhor seria ele já fazer um pacote, mas como ele não fez, entendeu? Ele queria cobrar já a parte. Eu falei, pronto. A gente acabou descontando de várias coisas que ele deixou meia boca, né? E a gente falou, mas lá dentro você deixou a parede assim. Sim, tá? Aí tinha algumas paredes que ele não ia precisar fazer passar massa fina. Outra coisa que a gente fez também foi pôr a mão na massa, né? Então tem coisa, por exemplo, cimento queimado, como era esse feito marmorato, ele não queria fazer. Sim, ele falou que não sei fazer, eu não quero fazer, não vou fazer isso. E aí a gente acabou descobrindo o porquê, né? Ele foi pra Bahia passar 2 semanas. Não só isso, porque dá muito trabalho. O mozão ficou com o pulso doente. Dá um trabalhão. Ainda brinquei com ele, agora dá pra você fazer outras casas por aí. Essa moto parece, eu não quero ver isso nunca mais na minha vida. Dá muito trabalho, gente, muito. Mas também, depois de pronto, dá um orgulho, Não, né? todo mundo que entrar aqui, olha a parede que eu fiz. É a primeira coisa que falam. Veio o montador, ele falou da parede, veio o cara pra colocar o box. Ele elogiou a parede. Elogiou a parede. Aí eu falo, foi eu que fiz. O marceneiro, veio o marceneiro, elogiou a parede e a escolha do piso. Sim, aí eu falo, foi eu que fiz, então... Dá um orgulho. É gratificante. É por isso que eu gosto bastante de coisas de faça você mesmo. Sim. Porque dá muito orgulho. Então o que a gente descobriu como casal é dividir CD e nas horas assim de desespero, tipo, legal que a gente tem como casal é que às vezes o Marcos fica mais calmo e eu fico e ela fica mais agitada, Às vezes é preciso ter mais um pulso mais firme. Sim. Por exemplo, teve coisas que o mozão não teve. O cara vendeu
o marmorato, o cimento queimado pra ele errado. Quando eu fui lá, eu já peguei e já falei. Aí já fizeram certinho dessa vez. Porque eu vou e falo, sabe? O mozão já deixa pra lá. E tem coisa que a gente não deve deixar pra lá. Eu sei, é verdade. Deixa pra lá. Mas também tem coisa que a gente não precisa brigar, assim, né? Tem coisa que a gente pode ceder. Que a gente pode ficar um pouquinho mais tranquilinho. Aquela coisa de querer tudo rápido. Pra ontem. E somente em obra, se você querer as coisas rápidas, você porque o Pedro já tinha falado que ia levar 3 meses. Sim. Mas acabou que tá passando esses 3 meses e a gente tá desesperado, cadê? Ele fez a parte estrutural muito rápido, ele levou 1 mês, coisa que ia levar 3 meses. Entendeu? Uma porque ele também trouxe vários ajudantes, Sim, né? Ele tava com os 3 filhos dele trabalhando com ele. Sim, mas aí depois, tá agora ele desacelerou, puxou o freio total. E começou a fazer outras obras, porque eu sei. É. Por aí. Então tem muito disso. E a gente tá desesperado, sem cozinha. Eu queria fazer vários cacozinhos de veda, mas, né? Mas não tem jeito. E a gente quer fazer um cantinho pro amor pra ele voltar com o canal dele. Sim. Mozão Nerd. E então é isso. O que a gente aprende muito com obra. Então, se vocês forem passar por isso, pesquisem bastante. Estudem, material, pesquisem, façam. Como vai ser a decoração. Cotem muito preço, que você compra, que às vezes você vai querer comprar tudo num lugar, você vai pagar mais caro. Mas você comprar um pouquinho no outro lugar e vai. E eu acho que a gente ficou mais juntinho. Sim. Assim. Virou um grude. No fundo vai dar certo isso. Vai. Então é isso o vídeo. Eu queria falar um pouquinho pra vocês sobre a Auris e o porquê do sumiço. Não. É isso, e logo a casa vai estar prontinha pra ela mostrar pra vocês. Um super beijo, desculpa os barulhos aleatórios. Tchau, até a próxima.